Quando falamos sobre lugares que o ser humano ainda não conseguiu compreender por completo, a floresta amazônica certamente ocupa o topo dessa lista. Mesmo com a devastação constante que avança sobre suas fronteiras, ela continua sendo um dos ambientes mais enigmáticos e fascinantes do planeta. Parte desse mistério vem do simples fato de que explorar o coração da Amazônia não é nada fácil. Sua densa vegetação, rios intermináveis e criaturas perigosas tornam a jornada um verdadeiro desafio até para os mais experientes aventureiros. Sim, dentro da floresta existem verdadeiros monstros, criaturas gigantescas, mortais e de formas que parecem saídas de outro mundo. E é sobre eles que vamos falar agora. Prepare-se para conhecer os 20 maiores monstros já descobertos na floresta amazônica. Número 20. A Anaconda Verde. Por onde começar essa lista? Bem, não há maneira melhor do que com uma criatura que inspira medo e fascínio ao mesmo tempo. Estamos falando da Anaconda Verde, o maior e mais pesado tipo de serpente do mundo. Este colosso das águas amazônicas pode ultrapassar os 7 metros de comprimento e chegar a pesar mais de 270 quilos. O mais impressionante é que essas medidas são baseadas apenas nas cobras que conseguiram ser capturadas e medidas oficialmente. O que significa que, nas profundezas dos rios e pântanos da Amazônia, podem existir anacondas ainda maiores, ocultas entre as sombras da selva, à espera de serem descobertas. É bem possível que, escondidas nas profundezas da floresta, existam anacondas ainda maiores, mais longas, mais pesadas e muito mais assustadoras, apenas esperando para serem descobertas. O que realmente torna essa criatura monstruosa é o fato de ela ser um predador de topo, o que significa que não tem inimigos naturais. Ela é quem manda no território e pode atacar praticamente qualquer presa que desejar. E quando isso acontece, não é uma cena bonita de se ver. Essas cobras colossais têm um apetite voraz. Adoram caçar grandes peixes, capivaras, aves e até jacarés. E o mais impressionante é que elas conseguem engolir presas muito maiores do que a própria cabeça. Para isso, deslocam a mandíbula, abrindo a boca de forma inacreditável e lentamente forçam a vítima para dentro até que desapareça completamente. Se um dia você encontrar uma anaconda na Amazônia com o corpo levemente inchado, é sinal de que ela acabou de devorar algo enorme e agora está apenas descansando enquanto digere sua refeição em um processo que pode durar dias. Outra característica assustadora é sua versatilidade. Essas serpentes podem viver na terra, dentro dos rios e até subir em árvores em busca de comida. Para a Anaconda Verde, nenhum lugar está fora de alcance. A boa notícia é que elas não costumam atacar humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Então, se você algum dia se aventurar na Amazônia, o melhor que pode fazer é respeitar o território delas e torcer para nunca encontrá-las de perto. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Número 19. Arapaíma, ou pirarucu. Entre as criaturas mais impressionantes da Amazônia, o arapaíma, também conhecido como pirarucu, é uma verdadeira lenda viva. Ele é considerado o maior peixe de água doce do planeta, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Sim, quando alguém diz, essa foi uma grande captura, pode ter certeza que está falando desse gigante das águas amazônicas. Mas o tamanho não é o único motivo que faz do arapaíma um verdadeiro monstro da floresta. O que realmente o torna assustador é a sua armadura natural. Suas escamas são tão resistentes que parecem feitas de aço biológico. Cada uma delas possui uma camada externa dura e mineralizada, com camadas internas de colágeno que funcionam como um escudo flexível. Em outras palavras, o corpo desse peixe é tão duro quanto uma madeira compensada,
E ainda assim ele consegue nadar com graça e agilidade entre as águas barrentas do rio. Outra característica curiosa é que, mesmo sendo um peixe de água doce, o arapaíma não sobrevive apenas com o oxigênio da água. Ele precisa subir constantemente à superfície para respirar. Literalmente engole ar para encher uma bexiga natatória que funciona como um pulmão. Por isso, se estiver navegando em algum rio da Amazônia e ouvir um forte suspiro vindo da água, pode ter certeza de que o gigante arapaíma acabou de emergir. Número 18. A lontra gigante do rio. Agora vamos mudar um pouco de direção e falar sobre uma criatura que talvez não pareça tão monstruosa quanto outras desta lista, mas que ganhou esse título por causa dos seres humanos. Estamos falando da lontra gigante do rio, uma espécie tão fascinante quanto ameaçada. Essas lontras realmente fazem jus ao nome. Quando adultas, podem chegar a 1,80 m de comprimento, sendo as maiores lontras do planeta. Apesar do tamanho impressionante, elas são animais extremamente sociais, inteligentes e cooperativos. Vivem em grupos familiares muito unidos e raramente representam qualquer tipo de ameaça, a não ser, é claro, quando precisam defender o território ou seus filhotes. Mas, infelizmente, o ser humano viu nessas criaturas não um símbolo da natureza, e sim uma oportunidade de lucro. Durante muito tempo, as lontras gigantes foram caçadas sem piedade. Primeiro, porque eram vistas como incômodos nas margens dos rios, e depois porque suas peles se tornaram altamente valiosas no comércio ilegal. Esse ciclo de destruição quase as levou à extinção. Hoje, estima-se que existam menos de 5.000 indivíduos no mundo inteiro, a maioria deles escondida nas profundezas da Amazônia. Uma verdadeira tragédia causada pela ganância humana. Histórias como a da lontra gigante nos lembram de algo essencial. Quando a humanidade trata a natureza como inimiga ou fonte de lucro, o preço que pagamos é alto demais e pode um dia se tornar irreversível. Número 17. A onça pintada. Não é surpresa alguma que um dos grandes predadores da Amazônia seja um felino. Afinal, uma floresta tão vasta e selvagem como essa certamente abrigaria um caçador digno de respeito. Mas o que muitos não sabem é que a onça pintada, também conhecida como jaguareté, é o único grande felino nativo das Américas, tanto do norte quanto do sul. E mais do que isso, ela é o terceiro maior felino do planeta, ficando atrás apenas do leão e do tigre. Mas o que realmente diferencia a onça dos seus primos africanos e asiáticos é o seu estilo de vida e de caça. Enquanto leões vivem em bandos e tigres dominam territórios abertos, a onça é uma caçadora solitária e silenciosa. Ela prefere agir sozinha, emboscando suas presas com precisão e força bruta. Além disso, ela tem uma habilidade que poucos grandes felinos dominam. É uma excelente nadadora. A onça pintada caça tanto na terra quanto na água e pode capturar peixes, jacarés e até sucuris se estiver com fome o bastante. Isso a torna um verdadeiro predador de topo na cadeia alimentar da Amazônia. Com um corpo musculoso, reflexos rápidos e uma das mandíbulas mais poderosas do reino animal, a onça é capaz de matar com apenas uma mordida, perfurando o crânio ou a carapaça de suas presas. É uma força da natureza em sua forma mais pura. Em resumo, se um dia você estiver explorando a floresta e ouvir um rugido profundo vindo das sombras, é melhor não tentar descobrir de onde veio, porque se for uma onça pintada, você já não está mais no controle da caçada. Número 16. A arpia. Embora as aves nem sempre sejam vistas como as maiores ameaças da floresta amazônica, existe uma exceção que merece respeito absoluto: a arpia, também conhecida como arpia real. Ela é simplesmente uma das maiores e mais poderosas águias do mundo e reina como um dos predadores de topo do ecossistema amazônico. Encontrá-la não é tarefa fácil.
Vive no alto das copas das árvores mais altas, onde constrói ninhos enormes e observa o ambiente com uma visão tão aguçada que é capaz de detectar uma presa a mais de 2 quilômetros de distância. Quando decide atacar, ela mergulha em alta velocidade, em um voo silencioso e mortal. Suas garras gigantes, do tamanho de mãos humanas, exercem centenas de quilos de pressão, força suficiente para esmagar ossos e matar instantaneamente macacos, bichos preguiça e até pequenos veados. Mas apesar da brutalidade de seus ataques, a harpia é uma criatura de elegância e precisão. Ela caça apenas o necessário e cumpre um papel vital no equilíbrio da floresta. Com uma expectativa de vida de até 35 anos, essas águias se tornam predadores constantes e dominantes por décadas, patrulhando os céus da Amazônia como verdadeiras sombras aladas. E embora raramente representem perigo para os humanos, é bom lembrar: com um animal que tem o poder de partir ossos com um simples aperto, talvez seja melhor não testar a sorte. Número 15. O peixe-boi da Amazônia. Talvez você não esperasse encontrar essa criatura nesta lista, mas o peixe-boi da Amazônia é um dos animais mais surpreendentes e injustamente chamados de monstros da floresta. Embora não seja uma ameaça para ninguém, seu tamanho imponente e aparência incomum sempre despertaram curiosidade e, infelizmente, também ganância. Esse gigante gentil habita toda a bacia amazônica, sendo encontrado em países como Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Ele prefere viver em águas calmas e rasas, como lagos, igarapés e lagoas de águas negras, sempre em locais com abundância de vegetação aquática, que é sua principal fonte de alimento. Com seu corpo arredondado e movimentos lentos, o peixe-boi é um verdadeiro símbolo de paz e harmonia nas águas amazônicas. No entanto, por trás dessa serenidade, existe uma história triste. Durante séculos, os peixes-boi foram caçados implacavelmente por causa de sua carne, gordura e couro. Esse abuso fez com que a espécie se tornasse vulnerável à extinção, e até hoje é difícil saber quantos ainda existem na natureza. Os cientistas acreditam que sua população pode ser bem menor do que imaginamos. Apesar de seu tamanho colossal, o peixe-boi é completamente inofensivo. Ele não ataca, não se defende com violência e vive em total harmonia com o ambiente. É o tipo de criatura que prova que, às vezes, os verdadeiros monstros não são os animais, mas sim as atitudes humanas. Número 14. O tamanduá-bandeira, ou tamanduá gigante. Para uma formiga, o tamanduá gigante é nada menos que um verdadeiro monstro. Mas será que os humanos deveriam vê-lo da mesma forma? Depende de como você define a palavra monstro. Afinal, embora ele pareça inofensivo à distância, esse animal é uma figura imponente e peculiar dentro da fauna amazônica. O tamanduá gigante realmente faz jus ao nome. Ele pode atingir o tamanho de um cão grande como um Golden Retriever e é facilmente reconhecido por seu focinho alongado e língua pegajosa, capaz de capturar centenas de formigas em questão de segundos. O que mais impressiona, porém, é seu poderoso olfato, cerca de 40 vezes mais aguçado que o do ser humano. É graças a ele que o tamanduá consegue localizar formigueiros e cupinzeiros escondidos sob a terra com precisão quase sobrenatural. Mas nem tudo é força e confiança. Apesar de ser um caçador eficaz, o tamanduá gigante é bastante vulnerável às picadas das próprias formigas que consome. Por isso, ele raramente permanece muito tempo em um mesmo ninho. Se alimenta por apenas 1 minuto, aproveitando o elemento surpresa antes de se afastar calmamente. Com suas garras longas e afiadas, ele também é capaz de se defender com ferocidade se for ameaçado. E há registros de ataques fatais quando um tamanduá foi encurralado. Ainda assim, é uma criatura pacífica e solitária, movendo-se lentamente pela floresta, cumprindo seu papel no equilíbrio do ecossistema. Número 13. A enguia elétrica. O próximo monstro das águas amazônicas é uma das criaturas mais intrigantes e temidas dos rios,
A enguia elétrica. Apesar do nome, ela não é exatamente uma enguia, mas sim um tipo de peixe que desenvolveu uma habilidade simplesmente eletrizante, literalmente. Dentro do seu corpo existem órgãos especializados capazes de gerar descargas elétricas de até 650 volts, o que é mais forte do que uma tomada comum da sua casa. E há registros de algumas atingindo picos que ultrapassam 800 volts. É energia suficiente para atordoar, afastar predadores e até matar presas maiores. A enguia elétrica utiliza a água ao seu redor como condutor natural, amplificando o impacto da corrente elétrica. Quando se sente ameaçada ou está caçando, ela libera impulsos rápidos que imobilizam completamente o alvo, dando tempo para capturar ou escapar. É um mecanismo de defesa e ataque ao mesmo tempo, algo digno de um verdadeiro monstro das profundezas. Mas será que essa descarga poderia matar um ser humano? A resposta é: depende. Um único choque raramente é fatal, mas pode causar desmaios, parada cardíaca ou afogamento, principalmente se a pessoa estiver completamente submersa. Felizmente, a enguia elétrica não é agressiva e só ataca se for provocada. Número 12. A arraia gigante da Amazônia. Entre as criaturas mais impressionantes dos rios amazônicos, poucas são tão majestosas e perigosas quanto a arraia gigante. Com seu corpo amplo e movimentos suaves, ela parece deslizar pelas águas como uma sombra viva. Mas não se engane, por trás dessa beleza misteriosa existe um animal capaz de causar ferimentos sérios se for provocado. Essas arraias podem atingir tamanhos colossais, com algumas ultrapassando 3 metros de envergadura e pesando mais de 300 quilos. Embora as maiores já registradas tenham sido encontradas na Ásia, as arraias amazônicas não ficam muito atrás. São verdadeiros gigantes dos rios tropicais. O perigo está em seu ferrão, uma estrutura longa e afiada localizada na cauda, capaz de atravessar pele, músculos e até ossos. Além disso, o ferrão contém toxinas extremamente dolorosas, que podem causar inchaço, febre e paralisia temporária. Ainda assim, é importante destacar: a arraia gigante não é uma criatura agressiva. Ela só ataca quando se sente ameaçada, geralmente quando alguém pisa nela acidentalmente nas águas rasas. Por isso, a lição é simples: respeite o território dela. Caminhe com cuidado nos rios, nunca tente tocá-la e, acima de tudo, não a provoque. Se fizer isso, ela seguirá seu caminho tranquilamente, nadando como uma sombra silenciosa sob as águas barrentas da Amazônia. Número 11. O tatu gigante. Se você é do tipo que se assusta facilmente com um tatu, provavelmente vai achar essa criatura menos aterrorizante do que o nome sugere. Mas aqui está ele, o tatu gigante, digno de figurar nesta lista não apenas pelo tamanho, mas pela aura imponente que carrega. Esse tatu pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar aproximadamente 54 quilos, tornando-se um verdadeiro gigante entre os tatuís. Apesar do porte, ele não é uma ameaça direta aos humanos, e dificilmente você precisaria se preocupar se encontrá-lo na floresta. O que realmente chama a atenção é seu apetite voraz. O tatu gigante se alimenta principalmente de cupins e algumas espécies de formigas, e é capaz de consumir toda a população de um cupinzeiro em pouco tempo. Essa dedicação à caça faz com que ele seja mais persistente e, em certos momentos, mais agressivo do que outros insetívoros da Amazônia, como o tamanduá gigante. Número 10. A anta. A próxima criatura pode não parecer um monstro à primeira vista, mas ainda assim é algo que merece respeito. A anta é um dos animais mais antigos da Amazônia, existindo há milhões de anos praticamente sem alterações significativas. Essa característica a torna um ser primitivo, sobrevivente de uma era muito anterior à maioria das espécies que conhecemos hoje. Não se engane pelo seu comportamento calmo. A anta pode atingir mais de 2 metros de comprimento e ultrapassar 400 quilos, tornando-se um gigante em meio à vegetação da floresta. Apesar de ser frequentemente caçada por predadores,
como grandes felinos e jacarés. Ela possui uma pele espessa e uma mordida poderosa, capaz de afastar ameaças se necessário. Essa combinação de força, resistência e instinto de sobrevivência faz da anta uma espécie essencial para o equilíbrio da Amazônia. Ela desempenha um papel importante na dispersão de sementes e na manutenção da diversidade do ecossistema, provando que, mesmo sendo primitiva, sabe exatamente como se manter viva em um mundo repleto de predadores. Número 9. A capivara. Se você pensa em chamar a capivara de monstro, talvez seja a hora de repensar seu conceito de perigo. Esses roedores gigantes são surpreendentemente tranquilos e inteligentes, e muitos até os mantêm como animais de estimação em algumas regiões. Com cerca de 60 centímetros de altura, suas expressões curiosas e pacíficas muitas vezes parecem sugerir que eles sabem mais do que nós. A capivara é, na verdade, o maior roedor do mundo, deixando qualquer rato urbano de Nova York parecendo pequeno em comparação. A água é seu ambiente natural e refúgio seguro. Ela se alimenta de plantas aquáticas e gramíneas e utiliza rios, lagos e igarapés para escapar de predadores. Quando se sente ameaçada, a capivara mergulha completamente, podendo permanecer submersa por vários minutos até que o perigo desapareça. É uma estratégia simples, mas extremamente eficaz, que a mantém segura e dominante em seu habitat. Número 8. O golfinho do rio Amazonas. Quando se pensa em golfinhos, a primeira imagem que vem à mente são os golfinhos do oceano. Mas, surpreendentemente, existem espécies que habitam rios, e uma das mais impressionantes é o golfinho do rio Amazonas. Esses animais podem atingir mais de 2,4 metros de comprimento e, curiosamente, alguns exibem uma coloração levemente rosada, algo que você dificilmente associaria a um golfinho. Apesar de sua aparência fascinante, os verdadeiros monstros enfrentando esses golfinhos são os humanos. A destruição dos rios, a poluição e a caça fizeram com que suas populações caíssem drasticamente ao longo dos anos. Hoje, esforços de conservação estão em andamento para tentar proteger esses magníficos animais e preservar seu habitat natural. Esses golfinhos não são apenas criaturas elegantes, eles são símbolos da fragilidade do ecossistema amazônico, lembrando-nos que o maior perigo nem sempre vem da selva, mas da própria humanidade. Número 7. A piranha de barriga vermelha. Se você esperava que as piranhas aparecessem nesta lista, você não está sozinho. Afinal, quando se fala em monstros dos rios amazônicos, é quase impossível não pensar nelas. Filmes e programas de TV adoram retratar essas criaturas como caçadoras implacáveis, prontas para devorar tudo à sua volta. Mas a realidade é bem diferente e um pouco surpreendente. A piranha de barriga vermelha pode ser agressiva em algumas situações, especialmente na hora de se alimentar. Mas ela não é um predador voraz constante. Na verdade, é onívora, o que significa que grande parte de sua dieta consiste em plantas, e não em carne viva. Além disso, esse peixe ganhou o apelido de abutre da água, porque costuma se alimentar de animais que já estão mortos ou morrendo, aproveitando a refeição sem precisar enfrentar resistência. Outro mito comum é que essas piranhas atacam em enxames massivos para devorar presas grandes, como mostrado nos filmes. Na realidade, elas não caçam em bando. Os grupos servem mais para proteção contra predadores do que para organizar um ataque. Número 6. A iguana verde. À primeira vista, você pode achar estranho ver a iguana verde em uma lista de monstros da Amazônia. Afinal, ela é conhecida por ser tranquila, inofensiva e até mesmo um animal de estimação popular. Mas, como muitas criaturas aparentemente inofensivas, ela tem um lado que pode causar grandes problemas. A iguana verde é considerada uma das piores espécies invasoras nas Américas, tanto no norte quanto no sul. Um exemplo famoso é a Flórida, onde muitas pessoas trouxeram esses animais como bichos de estimação exóticos,
E quando perceberam que não queriam mais cuidar deles, simplesmente os liberaram na natureza. O resultado? Um impacto ambiental severo, pois elas competem com espécies nativas por alimento e espaço, além de danificarem vegetação e infraestruturas locais. Portanto, mesmo sendo pacífica em seu habitat natural, quando fora de controle, a iguana verde se torna um verdadeiro problema ecológico, mostrando como algo aparentemente inofensivo pode virar um monstro para o equilíbrio do ambiente. Número 5. O sapo venenoso dourado. Agora chegamos a uma das criaturas mais letais da Amazônia, o sapo venenoso dourado, também chamado de sapo dardo venenoso. Apesar de seu tamanho diminuto, ele é extremamente perigoso. Todo o seu corpo é coberto por uma toxina poderosa, capaz de matar predadores com apenas um toque. Qualquer animal que tente atacá-lo ou engoli-lo corre o risco de ser envenenado quase instantaneamente. O mais fascinante é que, mesmo produzindo essa substância mortal, o sapo é totalmente imune à própria toxina, provavelmente graças a uma evolução que permitiu que ele se defendesse sem se prejudicar. Esse mecanismo transformou o sapo dourado em um dos defensores mais eficientes da floresta. O nome dourado não é apenas pela cor brilhante. Os povos nativos da Colômbia aprenderam a manejar o veneno com cuidado, aplicando-o nas pontas de seus dardos, tornando-o uma arma mortal para caçar presas de diversos tamanhos. Essa prática mostra o quão eficaz e respeitado esse pequeno anfíbio é no ecossistema. Portanto, se você algum dia estiver explorando a região amazônica na Colômbia, não toque em nenhum sapo dourado. Respeitar sua presença é essencial. Um simples toque pode ser fatal, e evitá-lo pode literalmente salvar sua vida. Número 4. A tarântula Golias, a devoradora de pássaros. Chegamos a uma das criaturas mais assustadoras da Amazônia, a tarântula Golias, conhecida como devoradora de pássaros. E sim, o nome já dá arrepios por si só. Afinal, estamos falando de aranhas gigantes, e só isso já é suficiente para colocá-las nesta lista de monstros. A tarântula Golias é a maior aranha do mundo em termos de massa. Seu corpo pode alcançar até 13 centímetros, e ela pode pesar cerca de 170 gramas. Um verdadeiro monstro de 4 patas no reino das aranhas. Apesar de seu apelido, ela raramente se alimenta de pássaros. No entanto, houve registros de Golias capturando beija-flores ou pequenas aves, mostrando que não hesita quando surge a oportunidade. O que torna essa criatura ainda mais fascinante é sua combinação de tamanho, força e agilidade, que a torna um predador eficaz em seu habitat natural. Mesmo sendo temida por muitos, ela desempenha um papel essencial no equilíbrio da floresta, controlando populações de insetos e pequenos animais. Número 3. O jacaré preto. A Amazônia é um ambiente perfeito para predadores aquáticos prosperarem, mas quando falamos de monstros da floresta, o destaque não vai para jacarés ou crocodilos comuns, e sim para o jacaré preto, um verdadeiro gigante do ecossistema amazônico. Esse predador reinante tem força suficiente para capturar praticamente qualquer animal que cruze seu caminho, inclusive outros predadores, tornando-o o maior caçador da região em termos de poder, mesmo que não seja o mais longo. O jacaré preto é extremamente perigoso para humanos. Ele já atacou pessoas no passado e, com sua pele escura, consegue se camuflar perfeitamente nas águas barrentas da Amazônia. Além disso, ele é um caçador noturno. Misturando-se às sombras da floresta e à escuridão da água, consegue se aproximar silenciosamente de suas presas sem que elas percebam o perigo à espreita. Sua técnica de caça é sutilmente cruel. Em vez de matar rapidamente, ele agarrar a presa, arrastá-la para a água e deixá-la se afogar, consumindo-a lentamente depois. Essa combinação de força, paciência e camuflagem faz dele um dos monstros mais temidos da Amazônia. Número 2. O urso de óculos. Pode ser uma surpresa para muitos, mas existem ursos na floresta amazônica,
e o urso de óculos é a única espécie de urso nativa da América do Sul. Ver um desses animais em seu habitat natural é uma experiência rara e única, já que eles não são comuns como outras espécies de ursos ao redor do mundo. O urso de óculos é tecnicamente um onívoro e geralmente não demonstra agressividade contra humanos, a menos que seja provocado. Apesar disso, ele ainda foi alvo de caça por medo de que pudesse atacar o gado ou prejudicar os recursos das comunidades locais. Felizmente, esforços de conservação foram implementados para proteger essa espécie e garantir que o urso de óculos continue a desempenhar seu papel essencial no ecossistema amazônico. Número 1. O peixe candiru. Decidi deixar o peixe candiru para o final por um motivo bem peculiar. Sua fama assustadora, especialmente em lendas locais. Mas antes de entrar nos detalhes, vale reforçar. Este não é um peixe inventado, ele é totalmente real e pode ser perigoso para algumas criaturas. O candiru é um peixe parasita que se fixa nas guelras de outros peixes e se alimenta de seu sangue. Ele é relativamente pequeno, podendo atingir até 40 centímetros, mas também existem indivíduos bem menores, o que lhes permite infiltrar-se em áreas estreitas do hospedeiro para completar sua alimentação. Isso por si só já é impressionante, ou monstruoso. O motivo pelo qual o candiru se tornou lendário, no entanto, envolve uma lenda local extremamente famosa. Diz-se que esses peixes poderiam invadir humanos subindo pelo canal urinário masculino. Segundo a história, eles seguiriam o fluxo da urina até entrar completamente no corpo. Embora essa história seja famosa e tenha espalhado medo, não há nenhum caso confirmado desse tipo de ataque. Cientificamente, é extremamente improvável que isso aconteça. Ainda assim, o candiru é um exemplo perfeito de como a Amazônia abriga criaturas incrivelmente adaptadas e, às vezes, aterrorizantes. Sua vida na floresta mostra a complexidade e a grandiosidade desse ecossistema, onde cada animal desempenha um papel vital. Então, qual dessas criaturas da lista te deixou mais fascinado ou apavorado? Conta pra mim nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.